E aí estamos nós trazendo uma autora do primeiro livro individual, tá? Uma jovem que está com um livro de poemas pela editora Movimento de Porto Alegre. O livro se chama Expostas Piruetas e a autora Emanuela Rodrigues Furtado, que está aqui conosco para conversar. Tu dizes que nesse livro tu reúnes e organiza poemas escritos já desde que começaram há 10 anos. Alguns deles? Não. Primeiro eu também quero, agradecer estar aqui, boa noite. E voltando, 10 anos, na verdade eu não era tão jovem assim. Eu tinha, até que para escrever eu acho que foi um pouco tarde, na verdade, porque eu tinha 15. E fui sempre, foi aí que comecei a escrever. Acha tarde? Eu acho que eu podia ter escrito antes. É? Eu acho. A gente aprende a ler e escrever bem antes, né? Mas literatura é outra coisa. Mas as vivências, vão acontecendo. E foi isso, então, nesses 15 anos eu fui, nesses 10 anos, desde os 15, eu fui escrevendo sempre que, baixava literatura e sempre poesia. Foi a maneira que não a estrutura exatamente, mas é a forma com que o pensamento saía, né? E muito do que eu lia também. Eu costumava ler desde sempre muito histórias mais curtas, contos, crônicas e poesia. É uma coisa que eu adoro ler. Então, acho que como a ideia saía, né? Escrevendo diferente, lendo coisas diferentes. Então, tu também vai introjetando isso e botando no papel. E também, depois que eu voltei de Buenos Aires, que eu me formei, morei lá e voltei. Quando eu voltei, eu comecei a fazer participar das oficinas literárias Scrivener. E aí eu estudei, a gente estudou mais justamente romances e contos, mas enfim, isso também influenciou muito na maneira de escrever, né? Então, algumas coisas eu reli e deixei como estavam, outras eu reli e modifiquei, né? Mudar alguma coisa o próprio léxico, algum artigo. E é uma coisa mais que diminui ou que aumenta o poema? Essas mexidas, o que resulta disso? Às vezes aumenta, às vezes diminui, às vezes se encurta, né? A gente corta, né? Toca fora, rasga, exclui e às vezes se preenche, né? Tem uma ideia de uma continuidade, tu lê outra coisa ou pode acrescentar. Mas até porque depois de editado eu também não li, né? Eu li primeiro antes de ir para a editora, depois eu não li mais. O filho já nasceu, agora isso aí. Entrega para o mundo. Então, eu acho que é as pessoas que lerem que podem mais dizer, mas acho que uma unidade, não sei, eu acho que tem uma tendência. As pessoas acham que é um livro, de repente, muito sério, essa mais ou menos o que me passaram, né? Que é um livro, assim, muitas vezes... não sei se eu estou de acordo, né? Enfim, eles que leram e vêm e falam, mas que é um livro sério, que é um livro com muitos assuntos diferentes, com formas de tratar um mesmo assunto de maneiras diferentes, que às vezes é muito cru, às vezes é completamente sensível. Então, que tem, na verdade, muita coisa, assim. Vamos ler. Estão separados alguns aí. Eu vou ler como eu consigo, porque, enfim, uma coisa é escrever, outra coisa, como eu estava te dizendo, né? Eu sei. Declamar, mas, bom. Só para fazer uma parte também, nenhuma poesia minha tem título, né? Ah, sim, isso é verdade, não tem título. Então... Só como os poemas de Camões, né? Não tem título. Então, esse diz assim: tem capa que mascara, título que propaga, histórias para contar. Bom ou ruim, grosso e fino,
uns na estante, outros no lixo, de cabeceira, mesa e bolso. Te divertem, lágrimas arrancam, acrescentam nada, se desentendem. Anos para finalizar. Rapidinho já terminaram. Desisto de esquecer. Interminável romance, novelesco suspense, envolvente policial, complicada receita. Biografia incompleta. Anedotas sem graça. Tem uma história, preço, início, meio, fim. Os homens. Enfim, eu como mulher, eu acho que, né, obviamente, os homens marcam a minha vida e a literatura nem se fala, né? Então, eu acho que são formas que influem na minha vida todo dia, toda hora. Vamos ler outro poema. Milênios feitos de décadas, décadas de anos, anos de meses, meses de dias, dias de horas. Horas feitas de crochê. Crochê de agulhas, agulhas fazem com as linhas carreiras, carreiras feitas de nós. Nó direito, ponto por cima. Nó esquerdo, ponto por baixo. Nó trançado, aberto, fechado. Laçado enredo, tramado laço, enlace apertado, embaraço. Nós fazem tecidos. Tecido faz a peça a obra. Horas feitas de crochê. Crochê faz arte com as horas. Aqui se forma o triângulo amoroso, né? A gente falou o homem literatura e a costura faz parte realmente da minha vida. E costurar é uma coisa, né? Assim como a leitura que tu vai construindo, às vezes tu tem que voltar para ler de novo, desfazer um nó para fazer de novo, começar do começo ou começar de onde tu errou, enfim. E, né, até tá a peça, a obra feita. Quem é que tu incluiria aí nessa tua família literária? O que mais me marcou, assim, foram Oscar Wilde e o Allan Poe, né? Eu gosto, assim, de uma literatura mais profunda, assim, mais que nem como Clarice Lispector. Lispector. Isso, e até um pouco, Clarice Lispector, né? Até assim, aqueles meio na contramão, né? Do literário, né? Clarice Lispector, eu comecei a ler e não parei mais, li alguns livros dela, assim, em seguida, depois que eu comecei. Com razão. Depois de algum tempo eu gostei muito também de ler o que se pode dizer, a literatura gauchesca, se é que se pode dizer assim, né? O Martim Fierro, claro. O Simões, o Atahualpa Yupanqui. Vamos ler um outro poema? Um terceiro. Um terceiro poema. Se fala da vida. Ao nascer, estás nas mãos do mundo, instintivamente, conhecendo, reagindo contigo. Choras para lograr, sorris para transpassar, dormes para crescer. Ao morrer, estás nas mãos de ninguém, aprendeste e não agiste, intuitivamente. Choras faltas, carências, sorris ausências, dormes para absolver. Eu não quero abrir mão de mais um poema. Faz de conta que sou. Penso, existo, reflexo. Sinto muito. Sou normal, banal, carnal, fatal. Fatalidades. Sou 1, 2, 3 vezes 100 vezes 1000. Que sou branca, negra, misturada, neutral. Faz de conta que é real, verdade, verídico. E quanto a nós, aqui ficamos. Até o nosso próximo programa. Muito obrigado.